Fazer contato com o jornalista Jonatas Campos, ele que é do Programa Central do Brasil, uma coprodução do Brasil de Fato e da TVT. Bom dia, Jonatas. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Jonatas fala do Recife e vai contar pra gente mais a respeito do episódio que não tem nem adjetivação para isso, na verdade. Ontem, um grupo de fundamentalistas religiosos tentou impedir a realização do procedimento de aborto legal de uma menina de 10 anos que veio do Espírito Santo, na verdade, realizar esse procedimento em Pernambuco, já que no local em que ela reside não foi permitida ali a realização desse procedimento. E esse grupo ficou ali em frente justamente ao hospital e o Jonatas Campos estava lá. Jonatas, eu queria que você contasse um pouco, temos imagens aqui também para quem acompanha o Jornal Brasil Atual pela TVT e pelo YouTube. Eu queria que você falasse a respeito do que aconteceu nesse domingo aí no Recife. Bem, Glauco, primeiro realmente foi um ato irresponsável desses movimentos e de parlamentares pernambucanos que estavam na frente do hospital, geraram uma aglomeração enorme de pessoas na frente, você pode ver nas imagens aí, tem muita gente. Outra coisa, o ato cirúrgico na menina de 10 anos foi um ato autorizado pela lei, autorizado pela justiça, por motivos diversos. Ela não realizou o procedimento no Espírito Santo. Pernambuco tem um hospital de referência. Esse é um hospital ligado à Universidade de Pernambuco, o CISAM. Ele atende mulheres, meninas, adolescentes, todas com gravidez de alta complexidade. Parece que a gente E teve. lá estava. Jonatas, você pode só voltar um Glauco, pouquinho porque travou um pouco a imagem e o áudio. Você pode travou? só retornar? Isso. Me desculpe. Bem, eu estava falando que o CISAM, esse hospital ligado à Universidade de Pernambuco, é um hospital de referência, um hospital que atende mulheres, meninas adolescentes com gravidez de risco, partos de risco. Ou seja, é um hospital, por ser um hospital de referência, foi onde os governos fizeram esse acordo para que a menina viesse fazer o procedimento cirúrgico aqui. Então, esses deputados da ala de direita aqui de Pernambuco tiveram essa informação e foram para frente junto com movimentos religiosos, inclusive católicos e evangélicos, conservadores, fazer um protesto em frente a um hospital, sabendo eles que o procedimento cirúrgico já estava autorizado pela Justiça, que a equipe médica de Pernambuco já estava responsável por fazer isso. Então, na verdade, se você vê nas imagens, havia uma intenção de fazer um ato político. Agora, um ato político em frente a um hospital de alta complexidade, um ato que com certeza incomodou as pacientes, repito, pacientes em estado grave, em estado delicado, não é uma maternidade comum, e ainda mais gerando uma aglomeração incrível na frente do hospital, porque na medida que movimentos conservadores foram para lá protestar contra uma menina de 10 anos e contra a equipe médica foi abordada de forma violenta também, um dos médicos que chegou para fazer o procedimento, ele foi quase impedido de ter entrado no hospital. O Fórum de Mulheres, conselheiros tutelares e outras pessoas também foram para lá para garantir que essa menina tivesse esse atendimento médico. Então a gente tem que falar da responsabilidade dos parlamentares que estavam ali liderando esse movimento e também dos movimentos conservadores tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Protestante que foram para lá com esse intento, sabendo que era uma decisão judicial e sabendo que a equipe médica estava completamente responsável pela saúde dessa menina. Então, foi realmente triste. Eu estou falando de uma forma bastante, digamos, técnico, jornalística, para não falar muito com os sentimentos, né? Porque é um absurdo você imaginar tudo que aconteceu, já essa tragédia que aconteceu com a vida dessa menina. Ela conseguiu um procedimento médico responsável e que garantisse sua saúde e ainda enfrentar. Eu peço a Deus que ela não tenha escutado o barulho e a confusão que aconteceu do lado de fora do CISAM, desse hospital
que, como eu disse, é uma maternidade ligada à Universidade de Pernambuco e que trata de casos graves. Inclusive, um carro chegou com uma parturiente e a chegada desse carro na área de emergência foi atrapalhada por conta dessa quantidade de gente que estava na frente da maternidade. Quer dizer, você inclusive lembra da questão da autorização judicial, inclusive, que seria desnecessária pela lei, porque o Código Penal, desde 1940, prevê para esse tipo de situação procedimento legal do Isso. aborto, né? Sendo necessária só a autorização do representante legal, é algo que diz respeito à família. Infelizmente, essa menina teve os dados dela divulgados, inclusive, por uma ativista, né? Bolsonarista, uma pessoa que já integrou o Ministério dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, é bom lembrar. E aí, que horas que começou essa aglomeração? Quer dizer, é tudo errado, né, Jonatas? Porque assim, você tem uma aglomeração, você está atrapalhando o funcionamento normal de hospital, está coagindo uma criança. Né? Que horas começou essa aglomeração? Como é que surgiu a notícia de que isso estava ocorrendo aí, Jonatas? Glauco, para mim, chegou por uma fonte que me disse: Jonatas, olha, estou pedindo ajuda porque aqui na frente do CISAM, movimentos religiosos estão se aglomerando e fazendo um ato contra a menina que foi estuprada. Eu disse: mas a menina é do Espírito Santo, eu não sabia de nada. E não era para ninguém saber. Isso aqui é algo que precisa ser destacado. Não era para ninguém saber, era um ato, digamos, governamental, uma relação entre governo do Espírito Santo e governo de Pernambuco, o mais discreto possível para proteger a menina e para proteger a família. Isso porque Pernambuco tem referência nesse cuidado com vítimas de estupro, vítimas, todo tipo de vítimas que engravidam e que têm essa autorização para realizar esse procedimento. Então, primeiro, o mais errado de tudo é porque ficaram sabendo. Inclusive, essa extremista lá, a Sara, ficou sabendo, sem ser pernambucana, não sem ser do Espírito Santo, enfim. Ou seja, houve vazamento. Houve a violação do sigilo que colocou em risco a integridade física de uma criança. Inclusive, eu vi pelas notícias que a Sara, inclusive, citou o nome da menina. Não sei se ela apagou, porque esse pessoal apaga, comete um ato de covardia e depois apaga do Twitter, né? Mas citou o nome da equipe médica e expôs os médicos. São médicos de uma carreira longa aqui em Pernambuco, ilibada, reconhecida, professores. E outro absurdo é que o médico foi abordado. O médico chegou para trabalhar lá no hospital e foi abordado, quase impedido de entrar, foi tratado de forma rude e, como eu disse, não era para eu e ninguém ficar sabendo disso. Era uma questão de saúde pública, é uma questão de proteção de uma vítima que foi estuprada por um tio e que havia uma movimentação nacional querendo impedir que ela fosse atendida pela lei. Então, estava tudo errado. E aí os parlamentares foram lá liderar seus movimentos extremistas, são parlamentares de ultradireita, e causaram essa aglomeração enorme. Muita gente sem máscara, com máscara e tudo, mas era na frente de um hospital que não devia ter 1/10 das pessoas que estavam ali. Há que se levantar, também levar em conta que conselheiros tutelares, o movimento de mulheres de Pernambuco, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, foi para lá para garantir que não houvesse algo mais grave, porque o que houve uma tentativa dos parlamentares foi de entrar no hospital. Então a Polícia Militar também agiu corretamente, a Polícia Militar ficou ali na frente da porta, impediu tanto parlamentares que outras pessoas entrassem, e eu acho que o movimento de mulheres foi muito bravo, muito guerreiro lá, porque foi também dar a cara, a tapa, se aglomerar, assim, arriscar suas vidas. Não precisavam ter ido arriscar suas vidas, mas foram para lá para dizer que a menina tinha esse direito, que a justiça, que a lei permite, e que aquela menina está sofrendo vários abusos. Ou seja, depois de ter sido abusada por 4 anos por um tio, ela está sendo abusada pela lei e pelo Estado brasileiro.
Inclusive, Jonatas, quando você cita o movimento de mulheres, você fez uma entrevista com uma das integrantes do Fórum de Mulheres de Pernambuco, o Eduardo Quirino está com Lisa essa... Aníbal. Isso, o Eduardo Quirino está com essa entrevista aqui, a gente vai acompanhar agora um trecho. Eu sou Elisa Aníbal, sou do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. A gente está aqui nessa noite, na frente do CISAM, para resguardar a vida de uma menina de 10 anos que vem sendo estuprada ao longo de 4 anos por um ente da sua família, por um tio. E em decorrência desses inúmeros estupros, essa menina engravidou. A gente está aqui nesse momento para garantir um direito constitucional, um direito da vida dessa menina de realizar um aborto legal, para dizer que a vida dela importa. Porque os fundamentalistas, inclusive deputados fundamentalistas, estão aqui para dizer que a vida dessa menina não importa, para dizer que ela não vai cumprir o direito legal dela de fazer o aborto. Eles estão aqui chamando essa menina de assassina. E a gente está aqui para dizer que essa sociedade tem que levar em consideração que 70% dos casos de estupro que ocorrem no Brasil acontecem contra crianças e adolescentes e é dentro de casa. Eles não vão para as igrejas deles atrás dos casos de estupro que acontecem lá dentro. Eles estão aqui para chamar essa menina de assassina e para descumprir algo que é previsto em lei. Essa menina foi violentada duplamente, violentada por um parente e violentada pelo Estado, quando ela precisou recorrer à justiça, algo que não era necessário, porque já é garantido em lei, e quando ela precisa sair do seu estado natal e vir para Pernambuco realizar o aborto aqui. Tudo que essa menina quer é voltar para casa, jogar bola e viver a vida dela livre de violência. E a gente está aqui para garantir isso. Agora, Jonatas, a gente vê inclusive por essa imagem, quem está acompanhando pela TVT e também pelos nossos canais no YouTube, que já é de noite, né? E por quanto tempo durou essa aglomeração? Olha, ela deve ter iniciado por volta das 16 horas, eu posso estar errado, eu cheguei um pouco depois. Eu saí de lá às 19h40 até para organizar essas imagens e tudo e enviar para a nossa equipe, né? E fiquei acompanhando, monitorando por algumas pessoas que eu conheci, peguei o celular. Havia uma intenção de uma vigília religiosa ali na frente, mesmo sabendo que o procedimento já tinha sido feito, mesmo sabendo que a menina já estava descansando de todo esse trauma. E havia essa intenção, não sei em que momento eles desistiram disso. Eu repito, o movimento de mulheres, o Fórum de Mulheres de Pernambuco continuou lá, percebendo que havia essa intenção de que esse ato político, que eu inclusive acredito um ato político eleitoral, ele se estendesse sem necessidade nenhuma, continuando uma aglomeração na frente do hospital. E por volta das 8h30 ainda havia gente na frente do hospital. Isso aí já era de noite, eram umas 19 e pouca, foi quando o Movimento de Mulheres fez esse ato político, para fazer a denúncia mesmo sobre tudo que estava acontecendo. E creio que até umas 8 horas, 8h30, ainda havia gente por lá. E pelo que você testemunhou ali, Jonatas, a polícia então não fez nada para dispersar esse grupo de fundamentalistas, de extremistas, de pessoas que estavam ali perturbando a ordem, tentando coagir uma criança de 10 anos. Olha, no início daquela confusão, eu imagino que a quantidade de policiais que tinha ali, de fato, eles não iriam conseguir fazer muita coisa. Então, eles ficaram ali na porta do hospital, impedindo que o pessoal entrasse no hospital. Porque você imagina, o pessoal queria entrar no hospital. Agora, logo depois, chegou mais reforço. Eu acho que a polícia poderia ter sido mais efetiva em dispersar as pessoas. Mas, de fato, na hora da confusão, os poucos policiais que estavam ali, eles agiram bastante correto, porque eles deveriam ficar ali na porta mesmo e impedir que essas pessoas tentassem entrar, porque você imagina que eles queriam fazer um ato religioso dentro do hospital. Isso é algo surreal. E estava acontecendo lá. Então, claro, os policiais impediram eles de entrar. E, claro, a presença de conselheiros tutelares, eu não posso dizer não porque eu vou falhar com vários, mas eu vi muitos conselheiros tutelares lá, e do Fórum de Mulheres foi quem garantiu que esse pessoal recuasse dessa loucura, porque eu acho que somente os PMs ali, talvez eles sequer conseguissem impedir. E havia uma intenção de entrar no hospital.
Agora, Jonatas, o Ministério Público já se manifestou dizendo que vai investigar o ocorrido. É preciso, de fato, que haja uma investigação a respeito disso e, em especial, por conta desses parlamentares que estiveram ali presentes para corroborar esse ato, não, Jonatas? Eu vi que a deputada Marília Reis, a deputada do PT daqui de Pernambuco, ela já colocou no Twitter dela que ela vai tomar as medidas cabíveis na Câmara dos Deputados para saber como vazou essa informação. Eu acho que é o mais grave, é o vazamento de informação de Estado, uma informação, digamos, classificada entre os dois estados. Não era para ninguém estar sabendo mesmo. A intenção era que a menina tivesse toda a segurança, até porque é uma menina de 10 anos de idade, ela tem toda a proteção da lei, toda a proteção do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu acho que sim, eu acho que o que a deputada Marília Reis falou é correto. É preciso buscar saber quem vazou essa informação que, por fim, causou toda essa confusão aí na frente de um hospital público de referência que cuida de gente, de mulheres em situação grave de saúde. Tá certo, Jonatas. Queria agradecer muito sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. De nada, Glaucio. Até a próxima. E bom dia para todo mundo. Bom dia. Conversamos aqui com o jornalista Jonatas Campos, ele que é do programa Central do Brasil, uma coprodução do Brasil de Fato e da TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.